Amém? Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, amados. Estamos felizes. Falando nisso, eu cheguei e não vi mais a minha esposa. A minha esposa foi arrebatada. Cadê a missionária Edna? Edna. Dá um oi aí, que ela ali é minha esposa. Na hora que ela... Perguntei para a Tatiana, eu falei, você viu a missionária Edna por aí? Amém, glória a Deus. Queridos, é uma satisfação, para mim é uma alegria muito grande poder pregar na minha cidade. Passei outro dia aqui, estava conversando com o pastor Luciano. Eu falei assim, eu sou mais conhecido fora de Cuiabá do que aqui em Cuiabá. Sou mais conhecido no Rio de Janeiro do que aqui na minha própria cidade. Mas esse mês Deus nos presenteou. E esse mês nós estaremos aqui em Cuiabá. Estaremos pregando em algumas igrejas. Estaremos pregando em algumas igrejas. E para nós é uma satisfação muito grande. Porque afinal de contas foi daqui que tudo começou, né? E eu louvo a Deus por isso. E Deus tem nos levado nesse Brasil todo para despertar a igreja em relação à família. Porque hoje as famílias, elas estão sendo violadas, as famílias, elas estão sendo destruídas. E o primeiro projeto de Deus, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, o primeiro projeto de Deus foi a família. O segundo, a igreja. Não é verdade? Mas nós estamos no século 21, sabemos que Jesus está voltando. E nós temos visto hoje uma sociedade humanista, gaysista e preconceituosa, querendo destruir esse projeto lindo, maravilhoso, tremendo, que nasceu no coração do Pai, e está vivo até hoje no coração do Pai, que é a família. Não é verdade? Aí, às vezes, quando eu começo a pregar, as pessoas falam assim, pastor, mas o senhor vai falar sobre homossexualidade? Hoje eu falo, não, eu vou falar sobre família. Vou resumir o meu testemunho, e para falar hoje o que eu falo nos púlpitos do Brasil, para falar hoje aquilo que eu era e aquilo que eu sou hoje, eu sempre digo, tem que ser muito homem. Tem que ser muito homem. Porque às vezes as pessoas, elas passam por algumas experiências na vida, e aí pega a candeia e coloca debaixo da cama. Não, nós temos que colocar a nossa candeia para clarear esse mundo que está em trevas, não é verdade? E interessante que Arnaldo Jabur, um jornalista muito conhecido da Globo, ele diz assim, antigamente a homossexualidade era proibida no Brasil. Depois passou a ser tolerado. Hoje é aceito como coisa normal. E ele encerra a frase e termina assim, eu vou embora antes que isso se torne obrigatório. E vocês acham que não? Daqui um dia, se você disser que você for homo, ou se você disser que você é hétero, você corre o risco de ser preso. Por quê? Hoje, o mundo está de ponta cabeça. O mundo está uma desordem total. Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem. Quem era hétero está passando a ser homo. Temos exemplo aí da Daniela Mercury, né? Que dois casamentos frustrados, 2 filhos, 3 filhos adotivos, casada, aí de repente, pá, surge na mídia, homossexual, minha mulher. Aí eu fico perguntando, mas peraí, como assim? Será que de um dia para a noite ela virou homem? Então você percebe, ela era hétero e passou a ser homo. E saiu em todas as capas dos jornais, e não só com ela, mas essa desordem no Brasil e no mundo está acontecendo. A bissexualidade está na moda. A mídia tem feito uma apologia à homossexualidade. Por estar na mídia, tem que ser aceito. Por estar na mídia, é algo natural. Por estar na mídia, por fazer parte, então eu tenho que estar na mídia, eu tenho que estar na moda. Ou eu sou bi ou eu sou homo, senão eu não estou na moda. Porque tudo que a mídia lança no modismo, as pessoas copiam. Inclusive a homossexualidade. Hoje nós temos deparado com jovens, adolescentes, crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos,
adolescentes com 12 anos, com 13 anos, com jovens de 15, de 16 anos, 17 anos, adultos de 22 anos, velhos, pessoas maduras, depois de 40 anos, 50 anos. Eu decidi ser bi, eu decidi ser homo. Então você percebe que está uma desordem total. Romanos capítulo 1, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais o Criador, a criatura, do que o Criador, que é bendito eternamente. Nós temos visto hoje uma mentira dita pela mídia. Nós temos visto hoje uma mentira pregada para essa sociedade humanista. E uma mentira dita 100 vezes, ela pode se tornar uma verdade. E aí eu me deparo muitas vezes com o próprio povo de Deus. Às vezes o povo que conhece o Evangelho, conhece Jesus de Nazaré, muitos ainda questionam, mas será que Deus pode transformar um homossexual? Tem muitas pessoas que ainda ficam com esse ponto de interrogação. Porque a mídia diz assim, não existe ex-gay. Quem nunca ouviu falar isso? Não existe ex-gay. Aí eu faço uma pergunta para a igreja aqui. Algum de vocês já foram no velório de anão? Quem já foi no velório de anão aqui? Levanta a mão. O senhor já foi no velório de anão? Anãozinha, aquelas pessoas da anãozinha. O senhor já foi? Alguém já foi no velório de anão aqui? Quem já foi no velório de anão aqui? Levanta a mão. Ninguém foi no velório de anão. Eu vou fazer 50 anos. Eu nunca fui num velório de anão. Anão não morre? Anão morre ou não morre? Alguém já foi no velório de anão? Então por que nós vamos afirmar que não existe ex-homossexual? Então o anão também não deveria morrer. Porque você nunca foi, você nunca viu. Então isso prova que anão também morre. E se não morre, se os anãozinhos, se eles morrem, então Jesus de Nazaré também pode restaurar a identidade sexual de um homem e de uma mulher 100%. Mas a mente das pessoas estão voltado muito mais para uma mídia humanista do que pela própria palavra de Deus. Infelizmente hoje nós temos visto também pregar nos púlpitos somente mensagens de autoajuda. Quer ter uma igreja cheia, lotada, abarrotada? Começa a pregar somente mensagem de autoajuda. Vem para Jesus que todos os seus problemas irão acabar. Mentira, é aí que começa o problema. É aí que começa o problema. Porque você deixou de servir o diabo e passou a servir a Deus. Você sabe que o diabo vai ficar satisfeito com você? Mas nesta noite eu quero trazer uma mensagem dentro do meu testemunho. Eu quero dizer para a igreja, qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Não, porque nós medimos o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é do tamanho da nossa fé. Fala para o seu irmão, o seu Deus é do tamanho da sua fé. Se você tiver uma fé pequena, o seu Deus é pequeno. Se você tiver uma fé grande, o seu Deus é grande. Como eu tenho certeza e convicção que o meu Deus é um Deus grande, eu morro, mas eu morro crendo. Eu morro, mas eu morro crendo. Duvidar do caráter do meu Deus, não. Olha o que diz Isaías capítulo 40, versículo 12. A palavra do Senhor lá no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 12, diz assim: a quem mediu com a concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em medida o pó da terra, e pesou os montes e os alteiros em balança. Esse é o tamanho do meu Deus. Esse é o tamanho do meu Deus. Nós precisamos ter essa visão da dimensão do poder do nosso Deus. Se tivermos essa noção dessa grandiosidade,
quando a gente passa a ter essa noção que o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus macro, aí sim nós seremos o sal da terra e a luz deste mundo que está apodrecendo e indo para as trevas, porque eu conheço a dimensão do poder do meu Deus, e quando eu conheço a dimensão do poder desse meu Deus, eu vou dar ouvido para aquilo que Ele está dizendo, não para aquilo que a mídia humanista preconceituosa está dizendo em relação ao cristianismo, em relação àquilo que a palavra de Deus nos diz. Amado, Jesus está voltando. E quando Jesus está voltando, Ele conta conosco. Mas para nós termos essa noção, Deus quer nos tirar da zona de conforto. Porque quando eu entendo a dimensão do poder desse Deus, eu saio da minha zona de conforto. Sabe por quê? Porque eu não vou mais ficar ali salvo, sentado, satisfeito. Eu conheci a dimensão dele. Muitos conhecem um Deus de uma história. Nós precisamos conhecer um Deus que muda uma história. Se Ele mudou a história da sua vida, se Ele mudou a história da sua família, você não pode ficar calado, porque eu conheci o poder transformador desse Deus. Ah, pastor, mas eu não tive o passado seu, eu não tive as coisas que eu não vivi o que você viveu. Peraí, Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, que em outro tempo, antes de nós conhecermos Ele, a Bíblia diz que em outro tempo todos nós andávamos, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira. Todos nós éramos por natureza filho da ira. Interessante que eu nunca vi esse versículo atrás de carro nenhum. Eu nunca vi esse versículo estampado na geladeira da casa de nenhum irmão, para lembrar de onde que saiu. Mas agora sim, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Esse aí eu vejo por tudo quanto é canto. Mas para lembrar de onde Deus nos tirou, que nós éramos por natureza filho da ira. Aí no versículo subsequente diz assim, mas Deus, que é finito em misericórdia, pelo muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, e assim vai embora. Está lá em Efésios. Esse é o poder do nosso Deus. Quando eu entendo essa dimensão, amados, aí sim, Ele vai me arrancar. Eu vou sair da minha zona de conforto e vou desmascarar essa mídia, dizendo que o nosso Deus é um Deus da família, e que Ele pode fazer coisas lindas, tremendas e maravilhosas na vida, independentemente se a pessoa está homossexual, ou se não está, ou se existe outro tipo de pecado, lares destruídos e outras coisas mais, porque eu conheço o poder dEle. Interessante que eu quero relatar aqui um personagem, porque uma outra coisa também que eu aprendo muito na Bíblia são com os personagens. Deus é Deus, esse Deus macro, tremendo, poderoso, onde nós possamos todas as coisas através dele. Jesus é Deus, o próprio Deus encarnado. Então Jesus não nasceu com a semente adâmica do pecado, mas e o ser humano, e os homens, que eram homens iguais a nós, assim como eles tiveram vitórias, assim como eles foram usados poderosamente por Deus, por que nós também não seremos? Por que Ele usou os grandes profetas? Por que Ele usou grandes homens? Por que Ele usou grandes mulheres que está relatado nesse livro? Qual que é a diferença deles entre nós? Porque eles entenderam a dimensão do poder dEle. Nós precisamos entender a dimensão do poder desse Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 12. A Bíblia conta a história de um homem, Moisés, e diz assim, que aconteceu naqueles dias, em que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um lado a outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Moisés morava no palácio. Moisés estava no Egito. Moisés comia as melhores comidas. Moisés dormia nos melhores lençóis. Moisés estava ali rodeado
de deuses. Mas de repente Moisés sai. Como é que Moisés discerniu que aquele egípcio estava ferindo um dos seus irmãos? Como é que Moisés discerniu isso? Como é que Moisés soube disso? Sabe por quê? Porque na infância, desde pequenininho, quem criou Moisés? Foi a filha de Faraó? Foi a mãe dele. A mãe dele, eu não vou entrar em detalhe aqui da história, mas eu creio que vocês sabem. Quando a mãe de Moisés foi lá, colocou ele no cesto, Miriam foi lá, viu, e a filha de Faraó pegou, aí a Miriam chegou lá e falou assim: olha, eu conheço uma mulher ali que ela pode cuidar do seu filho. Aí a filha de Faraó pegou e deu, ele falou: então vai, entrega lá, depois você me devolve e tal. A mãe dele, a mãe de Moisés, ensinou a ele os princípios do Deus verdadeiro. Olha a responsabilidade dos pais, olha a responsabilidade da mãe de ensinar o seu filho desde pequenininho o caminho que deve andar, para que mais tarde não se arrependa e não venha se desviar dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrua o teu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde não se arrependa e não venha se desviar dele. Com certeza, a mãe de Moisés, ali pequenininho ainda, quando ela dava mamar para ele, ela orava por ele, ela abençoava ele, e ela começou a ensinar, falou: olha, o teu Deus é o Deus de Jacó, e começou a falar de Moisés, começou a evangelizar Moisés desde pequeno, porque ele estava no Egito, mas ele não fazia parte do Egito. O Egito não contaminou a vida dele, porque desde bebê ele foi ensinado pela mãe o caminho que ele deveria andar. E é o que eu tenho feito hoje. Eu tenho ensinado meu filho desde pequeno o caminho que ele deve andar. E olha que dá trabalho, não é fácil. Mas Moisés, ele viu ali, quando nós temos uma noção do poder do nosso Deus, como Moisés teve, quando Moisés conheceu, nós não vamos aceitar aquilo que as pessoas fazem com os nossos irmãos. O que o diabo faz com as pessoas, com a criatura de Deus, porque as pessoas são criatura de Deus, elas só passam a ser filho de Deus quando ela aceita Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Nós temos visto hoje esse Egito destruindo milhões e milhões de vidas. Nós temos visto hoje esse Egito matando milhões e milhões de adolescentes. E será que nós já sentimos essa indignação, assim como Moisés sentiu? Quantos jovens hoje estão no mundanismo? Quantos jovens hoje estão na prostituição? Quantos jovens hoje estão na mentira, no roubo, na homossexualidade e outras coisas mais? Quantos? Quantos? E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu conheço a dimensão do poder de Deus, quando eu estou no Egito, mas eu não faço parte desse Egito, eu não posso me conformar com o que eu estou vendo ao meu redor. Eu preciso fazer alguma coisa. Precisa gerar uma indignação no meu coração, porque eu conheço a dimensão do poder do meu Deus. Você está conformado? Se você estiver conformado, você ainda não conhece a dimensão do poder do seu Deus. Ah, pastor, mas se eu for pregar no meu serviço, as pessoas vão se escandalizar. Ah, mas se eu for falar de Jesus na minha casa, fulano de tal não vai gostar. Ah, mas se eu tenho um amigo que ele está homossexual, eu tenho que falar muito bem, está homossexual, mas se eu for falar para ele que Jesus ama, que Deus, ele vai me chamar de homofóbico. Então nós começamos a inventar uma série de desculpas para evangelizar. Gálatas capítulo 1, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: por que persuado eu? Agradar a homem ou agradar a Deus? Enquanto eu estiver agradando o homem, eu não sou servo de Deus. Moisés, mesmo morando no palácio, mesmo morando no Egito, mas quando ele viu aquela cena, gerou uma indignação no coração de Moisés. Após Moisés ter matado o egípcio, Deus mandou Moisés para o deserto.
Aleluia. Quando gera essa indignação nos nossos corações, eu sempre digo, amados, uma oração que Deus ama que os seus filhos fazem para Ele. São poucos que têm a ousadia para fazer essa oração. Quando a gente levanta as mãos e diz assim: Senhor, usa-me. Eu imagino a alegria do coração do Pai. Ali tem um que está pedindo para ser usado por mim, um só. Aqui tem 10 milhões, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor me dá aquilo outro, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor me dá aquilo outro, Senhor eu quero isso, Senhor eu quero isso. Mas aqui tem um que fala assim: Senhor, usa-me. Ele vai voltar para aquela e falar assim: é aquele ali. Enquanto tem 1 milhão só pedindo, só me dá, crente me dá, 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 porque eu vou morrer, vou levar tudo comigo, Senhor. Vai me dar bastante. Aí tem um ali que fala assim: Senhor, usa-me. Ele olha lá de cima, os olhos dele brilham e fala: é com aquele ali. Só que para nós sermos usados pelo Senhor, primeiro, Ele vai nos tirar da zona de conforto. Segundo, Ele vai nos mandar para o deserto. Aleluia! E nem sempre nós estamos preparados e dispostos a irmos para o deserto. Porque às vezes as pessoas pensam assim: não, você está no deserto, você está em pecado, né? Você está passando por provação, não, você está em pecado, irmão, vamos orar, vamos repreender, vamos... Não, às vezes Deus quer forjar o nosso caráter, é no deserto. É no deserto que Deus quer forjar o nosso caráter. Quando eu matei o egípcio que me atormentava, Deus me mandou para o deserto. Aleluia! Hoje as pessoas me verem assim. Hoje as pessoas me verem assim, clica ali na internet, coloca ali Jorge Miranda, aparece tanta coisa que até eu fico, falei, meu Deus, já colocaram mais alguma coisa aqui? Tem o Aguinaldo aqui, um irmão querido, a Tatiane, esse casal abençoadíssimo, o pastor Aguinaldo, eles estão nos ajudando hoje no nosso ministério, porque nós não temos tempo de atender a quantidade de pessoas que nos procuram diariamente, pedindo ajuda. Nós viajamos muito. Às vezes o pastor Aguinaldo fala assim: olha, eu estou com um caso aqui, você já viu? Eu falei assim: eu não vi ainda. Eu falo: pastor, ó, vai orando, conversa com ele, dá atenção para ele, porque eu sozinho não dou conta. É muita gente pedindo ajuda. É muita gente. É muita gente desesperado. Quantos pais, quantas mães nos ligam desesperadas, dizendo: pastor, meu filho está homossexual, pelo amor de Deus, eu ouvindo uma mensagem sua, criou uma esperança no meu coração, o que eu faço? Filho de líderes, filho de pastores, jovem no ministério de louvor, envolvido com a homossexualidade, adolescente dentro da igreja, envolvido com a homossexualidade, presbítero envolvido com a homossexualidade. Isso dentro da igreja, fora, lá fora, o que está acontecendo lá fora. Fico pensando: meu Deus, para mim estar nesse ministério hoje, eu precisei passar para o deserto. Em 1991, eu vim da Europa e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu vou resumir rapidamente aqui o meu testemunho, porque na verdade eu quero trazer uma mensagem, mas aqui está o meu DVD, no final vocês podem adquirir. Tem até hoje, a turma até chique, tem até a maquininha de crédito, pode até parcelar, se quiser comprar 4, 5 para dar de presente. Amém? Temos o nosso livro também, que foi lançado pela Central Gospel. Uma psicóloga leu esse livro e disse assim para mim, falou: pastor, o seu livro tem que ser lançado nas escolas. Todos os pais, não estou fazendo marketing aqui não, a psicóloga disse para mim, falou: olha pastor, você tem que lançar esse livro nas escolas. Todos os pais deveriam ter esse livro em mãos, para prevenir o seu filho da homossexualidade, porque eu sei o trauma que traz para uma criança. Mas para mim chegar hoje aonde eu cheguei, para mim rodar o Brasil todo hoje da forma como eu rodo, eu passei pelo deserto. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui abusada por um advogado. Meu pai é alcoólatra, agressivo, violento, nós envolvidos com espiritismo. Fez 2 pactos comigo no cemitério. O primeiro foi aqui no bairro Araeste, com o pai de santo, Joãozinho do Olegário. O outro foi em Campo Grande, com uma mãe de santo lésbica. Os demônios queriam matar a minha vida ali em Campo Grande.
Voltei de Campo Grande na adolescência, comecei a olhar no espelho, já não queria ser mais eu. Comecei a tomar remédio anticoncepcional, esses remédios que as mulheres tomam para evitar filhos. Os peitos começaram a aparecer, o cabelo começou a crescer. A minha mãe foi chorando, começou a chorar. As minhas irmãs choravam e diziam assim: você é vergonha da minha família. A minha mãe dizia: meu filho, você é o meu único filho. Mas a minha mãe estava numa ignorância, a minha mãe estava servindo outros deuses. A minha mãe não conhecia o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. A minha mãe conhecia aquele Jesus pregado ali na cruz, de pescoço torto, todo ensanguentado. Era esse Jesus que a minha mãe conhecia. A minha mãe era presa numa religiosidade. Ela não conhecia aquele Jesus que não ficou cravado ali na cruz, que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e habita meio a nós. Não era esse Jesus que a minha mãe conhecia. Como a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não penetrasse a luz do Evangelho. E minha mãe estava cega naquela religião que ela estava servindo. A situação na minha casa foi ficando insustentável. Eu comecei a sair nas ruas. Aí chegando nas ruas eu conheci um grupo de travesti. Esse travesti me convidou para ir na casa dele. Naquela primeira noite ele me deu droga. Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. No outro dia ele me transvestiu e me levou para a esquina. Comecei a ganhar dinheiro. Aí os travestis chegaram e disseram assim para mim: olha, você tem uma boa aparência. Se nós formos para o Rio de Janeiro, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei: eu vou para o Rio de Janeiro porque eu queria vingar do meu pai. Meu pai é agressivo, meu pai é alcoólatra, meu pai é ausente, meu pai um homem extremamente violento. Hoje eu tenho dito que para o indivíduo se tornar homossexual há uma base, porque ninguém nasce homossexual. Se nós formos afirmar que o indivíduo nasceu homossexual, nós estaremos chamando Deus de incompetente. E Deus não é incompetente. Mas o que leva o indivíduo a vivenciar o estado da homossexualidade? Existem vários fatores: rejeição no ventre, abuso sexual, palavras malditas. Aquela palavra que os pais dizem, bate nos meninos: cala a boca, não chora, está parecendo uma mariquinha. Quem disse que homem não chora? Quem disse que homem não chora? Às vezes as mães agridem as meninas: sua vagabunda, sua inútil, você não vai dar em nada. Palavras malditas. Pais assistencialistas é o que mais nós temos lidado hoje. Aqueles pais que suprem toda a necessidade da casa e perde o que tem de mais precioso, que é a família. Pai que não renuncia absolutamente nada para o filho. Mães que terceiriza tudo, terceiriza educação, terceiriza alimentação, crianças que têm 2 babás. Esse mundo globalizado. As pessoas só querem saber de ganhar. As pessoas só querem saber de ter mais, ter dinheiro, ter poder, ter carro, ter casa linda. Pastor, isso é pecado? Não, mas nós precisamos também ser. Antes de ter, nós precisamos ser. Ser presente, ser amigo, ser companheiro, ser colega, estar junto, contato. Mas eu só quero ter. Aí eu pego e terceirizo tudo para o meu filho. Põe um babá de manhã, levo na escola à tarde, à noite arrumo uma outra pessoa para cuidar, porque eu estou muito cansada, ou eu estou muito cansado. Às vezes os pais fumam na frente da criança, e quando o filho cresce, vira adolescente, começa a fumar maconha, o pai zanga. Mas se ele viu você fumando desde pequeno. Às vezes o pai toma cerveja na frente do filho, como eu já presenciei. Crente, quer dizer, pseudo-crente. Chegou e falou assim para a filhinha de 7 anos: vai lá, pega uma geladinha para o papai lá na geladeira. A menininha de 7 anos foi lá e pegou a cerveja e deu para o pai. Crente. E aí, quando ela tiver com 12 anos, uma colega dela oferecer cerveja para ela, ela vai recusar? Claro que não, porque se meu pai bebe, porque é bom. Se o meu pai xinga, é porque é ótimo. Se ele xinga. Outro dia o Pedro falou um palavrão lá em casa, um palavrão não, ele falou uma palavra, nem lembro mais. Eu sentei com ele e falei assim: filho, vem cá, qual dia você ouviu o papai falando isso? Ele balançou a cabeça, ele tem 3 anos. Qual dia que você viu sua mãe falando isso? Ele fez assim. Eu falei: onde é que você aprendeu isso? Com o Marco Antônio, que é o priminho dele. Então a gente sabe que é mentira, a gente sabe que o Marco Antônio, meu sobrinho, também não fala, mas é os meninos lá do prédio.
Agora ele está assim, ele sobe na janela, ele vê os coleguinhas dele, papai Jorge, meus amigos. Aí já sobe aqueles 3 meninos, mas meu olho fica assim, ó, fica um farol. Eles estão lá no quarto, mas toda hora eu vou lá e abro a porta do quarto, dou uma olhada. Às vezes eles estão lá brincando, eu sento na cama, começo a brincar com ele, eu quero participar, eu quero saber. Se falar algum palavrão, eu pego o menininho e falo, ó, essa palavra é feia, você não pode. Pai, é um tempo que eu estou tendo com meu filho. Chega da escola, senta com o filho. Meu filho, como é que foi lá a sua escola? Como é que foi? Conheça os coleguinhas do seu filho. Ah, não, estou muito cansado, eu quero assistir jornal. Mulher, tira essa criança aqui da frente. Ou não é assim que muitos pais fazem? Aí depois cresce. Ai, eu não sei o que eu fiz, eu não sei aonde que eu errei, que meu filho não presta. Você que não prestou quando ele era criança. Há uma base para se tornar homossexual. Há uma base para se tornar um delinquente. E essa base se chama família. Depois do Rio de Janeiro, depois de São Paulo, do Rio de Janeiro eu fui para São Paulo. São Paulo, fiquei 3 anos em São Paulo. Comecei a colocar silicone no meu corpo. Comecei a conhecer outros travestis. Esse travesti tinha carro, tinha apartamento chique. Eu falei, vem cá, onde é que vocês ganham dinheiro assim? Eles me disseram, em Paris se ganha muito dinheiro. Eu falei, eu vou para Paris. Porque na verdade eu queria vingar do meu pai. Inconscientemente, hoje eu sei que é. Mas antigamente não. Eu queria vingar do meu pai. Porque o meu pai vivia dizendo que eu não prestava. Meu pai vivia dizendo que eu era inútil. Meu pai vivia dizendo que eu não valia nada. E eu falei assim, bom, eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu quero provar para o meu pai que eu vou ser alguém, não importa como. Conheci uns outros travestis, eu falei, vem cá, onde é que vocês ganham dinheiro assim? Eles me disseram, em Paris se ganha mais dinheiro. Eu falei, então eu vou para Paris. Aí fui para Paris, fiquei 1 ano e meio na França, voltei de novo, fiquei 1 ano e 1 mês na França, voltei para o Brasil, não me adaptei mais no Brasil, comecei a conhecer outros países da Europa, que é onde eu morei em vários países da Europa, morei em Portugal, morei na Espanha, fui para a Grécia, não me adaptei na Grécia, voltei de novo, fui para Roma, de Roma voltei para Barcelona, de Barcelona fui para Milão, e ali em Milão o diabo já tinha me dado tudo, fama, poder, beleza, dinheiro, mas o diabo não conseguia me dar aquilo que o meu coração desejava. Porque quando eu colocava a cabeça no travesseiro, só eu sabia o vazio que invadia minha alma. Era só comigo? Não. Todos os meus amigos que se relacionavam comigo diziam as mesmas coisas. Que vida miserável que nós estamos vivendo. Mas nós achávamos que nós tínhamos nascido assim. Nós achávamos que nós iríamos morrer assim. Um dia minha mãe aceitou Jesus. E minha mãe começou a orar por mim. A minha mãe orou por mim quase 10 anos. E quando a minha mãe começou a me evangelizar, eu dizia para minha mãe, não mãe, eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim. Como muitos dizem. Então por que as pessoas dizem assim, não, mas eu nasci assim, porque desde criança, de criança, o diabo começa a trabalhar na mente. Hoje eu digo para os pais, o diabo não teve infância. Vocês sabiam disso? O diabo não teve infância. E ele vem para matar, roubar e destruir. A responsabilidade é nossa, porque os nossos filhos são herança minha? Não. Os nossos filhos, diz a palavra, é herança do Senhor. Ele deu para nós porque Ele confiou em nós. A responsabilidade é nossa. Colocar limite, usar a varinha ungida, ter o cantinho feio, não é verdade? Hoje tem pais que idolatram filho, ou você acha que não? A criança faz o que quer, e o pai não faz absolutamente nada. A criança pronta na escola, briga na escola, e quando a diretora, a professora vai falar com o pai ainda briga com a professora, idolatra o filho. O seu filho sempre está certo. Idolatria, não é capaz de corrigir, não é capaz de dar uma varadinha boa de vez em quando, não é capaz de pôr no cantinho feio uns 10 minutos, né? Idolatria. E ai de alguém se repreender, ai de alguém
eu digo para minha mãe: mãe, a senhora tem toda a autorização para repreender o Pedro. Ela me repreendeu, porque não pode repreender meu filho? E minha sogra também. Eu falo para minha sogra: a senhora tem todo o direito, porque não foi a senhora que educou minha esposa, e não foi muito bem educada, então a senhora também tem autoridade para educar meu filho. Não vou idolatrar meu filho. Mas ai se a avó, tem muitas mães, né? Principalmente quando é sogra, misericórdia. Vamos pular para cá. Aleluia. Resumindo, amado, em 1991, após o Odete ter orado por mim já há vários anos, eu vim ao Brasil. Entrei numa igreja evangélica. O pastor começou a pregar, fui ficando com raiva do pastor. E naquela noite eu entreguei o meu coração para Jesus. Em 1991 eu aceitei Jesus como meu único e suficiente salvador da minha vida. Eu matei aquele egípcio, aquele pecado que me atormentava. Foi fácil? Não. Porque eu saí daquela zona de conforto. Porque as pessoas que estão homossexuais, elas ficam habituadas naquele sistema. Elas estão ali, elas ficam ali, elas acostumam com aquilo ali, sabem que são infelizes, então sabem que são felizes, sabem que não existe fidelidade, sabem que esse negócio de homoafetividade é mentira, sabem que é uma dupla personalidade, sabem que é um querendo ser maior que o outro, sabem que todos eles sabem disso, mas eles estão habituados ali, eles aprenderam, eles se acostumaram naquele mundo deles. E quando as pessoas, não só as pessoas homo, mas héteros também, nós estamos habituados naquele sistema. Agora, quando eu aceito Jesus, eu tenho que me readaptar a outro estilo de vida. Isso envolve uma nova readaptação, porque eu vou envolver com duas coisas. Primeiro, o espiritual e o emocional. E nem sempre nós estamos dispostos para enfrentar nenhum dos dois, nem o espiritual e nem o emocional. E a gente só enfrenta isso aonde? No deserto. Porque no deserto é que Deus trabalha. É no deserto que Deus vai moldando. É no deserto que Deus vai trabalhando. É no deserto que a gente vai vendo a glória de Deus. O povo de Deus viu todos os milagres. O povo de Deus viu todos os milagres feito por Deus através da vida de Moisés ali no Egito. Quando eles chegaram de frente para o mar, quando Deus tirou eles ali do Egito, olha o que diz Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O que eu aprendo com esse versículo aqui? A ousadia de Moisés. Primeiro, uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural. E é essa fé que nós precisamos. Enquanto o povo estava clamando ali, enquanto o povo estava murmurando, se você for ler essa passagem, enquanto o povo estava dizendo para Moisés: olha, será que não existe túmulo lá no Egito não? Será que não existe lugar para nós sermos enterrados lá no Egito não? Você nos trouxe para cá, para nós morrermos aqui. E o povo começou a falar, e o povo começou a murmurar. Moisés disse para ele: fica quieto, fiquem quietos. Por quê? Agora imagino vocês, é fácil nós ficarmos quietos diante de uma adversidade? É fácil nós ficarmos quietos diante de uma grande luta? É fácil nós ficarmos quietos diante de uma tempestade? É fácil nós ficarmos quietos quando tudo não está indo ao nosso favor? Muitos se desesperam, muitos até suicidam, não é verdade? Muitos começam a culpar Deus. Ai, Deus não está me ouvindo. Ai, irmã, eu já fiz isso. Ai, irmão, eu já fiz aquilo. Olha, Moisés estava ali, ele colocou a fé dele em ação. De frente estava o mar, atrás vinha vindo o faraó e seus cavaleiros. Eles não tinham para onde ele sair. Aquele povo começou a ficar apavorado. Moisés disse para ele: estais quieto e vede o livramento de Deus. Porque, amados, quando eu me aquieto, quando eu paro, eu descanso, porque eu tenho certeza e convicção que Deus não vai agir não, Ele já agiu. A ansiedade nos impede de ver a glória de Deus.
eu preciso me aquietar, eu preciso confiar. Jeremias capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim, que Ele vela para que essa palavra se cumpra, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por que eu vou ficar desesperado? Por que eu vou ficar desesperado? Não, muito pelo contrário, porque eu conheço a dimensão do poder dele. Quando Moisés disse assim, ei, fica quieto, gente, vocês parecem que não estão conhecendo a dimensão do poder do seu Deus, não. E muitos de nós estamos assim, nós não temos noção do tamanho do nosso Deus. Qualquer luta a gente entra em desespero, qualquer prova a gente entra em crise, começa a gritar, começa a descabelar. Não, eu vou me aquietar, porque eu sei que Deus já agiu. Aleluia. Moisés disse, estáis quieto e vê do livramento que hoje o Senhor vos fará. Hoje, a vitória é hoje, a vitória é agora. E os egípcios que agora vocês estão vendo, nunca mais tornareis a ver. Vocês sabem da história, o mar se abriu, o povo de Deus passou em terra seca. Miriam pegou o tamborim e começou a tocar. Veio o faraó, seus cavalos e seus cavaleiros. O mar se fechou, todo inimigo do povo de Deus morreram, mas tinha o quê? Um deserto. Aleluia. Tinha um deserto. Tinha um deserto para eles atravessar. O deserto estava ali. O deserto é uma bênção. O deserto vai forjando o nosso caráter. Para mim chegar hoje aqui, meus filhos, vocês não sabem quantas lágrimas eu derramei. Não estou me vangloriando, não, Deus sabe disso. Quantos preconceitos, quantas barreiras, quantas dificuldades, quantas lutas, quantas provações, mas eu entendi a dimensão do poder de Deus. Eu entendi a dimensão do poder de Deus. Eu falava, Senhor, eu estou passando por esse deserto, mas eu sei que um dia eu vou chegar na terra prometida. E quando eu chegar na terra prometida, eu quero ter a mesma visão de Caleb e a mesma visão de Josué. Só tem visão de Caleb, só tem visão de Josué quem consegue atravessar o deserto. Porque 12 que foram espiar a terra prometida, 10 viram um gigante e se sentiram como gafanhoto. Josué e Caleb viram os frutos. Em outras, trazendo aqui para o nosso século 21, foi como se Moisés tivesse dito assim, não, foi como Josué e Caleb tivessem dito assim, não, rapaz, espera aí, vem cá. Que é isso? Vocês viram um gigante? Pensa bem, cara, ó. Eram 2 homens para carregar um cacho de uva, meu amigo. Eram 2 homens para carregar um cacho de uva. Isso quer dizer o quê? Que as bênçãos são bem maiores do que os nossos gigantes. Se eram 2 gigantes para carregar um cacho de uva, pensam bem, irmãos. Pensam bem, mas por quê? Eu atravessei o deserto, e quando eu atravesso o deserto, eu tenho uma visão de Josué e Caleb. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão em relação ao seu Deus? Como é que você tem visto a dimensão do poder desse Deus? Aleluia. Eu entendo, queridos. Eu sei hoje do que eu estou falando. Grandes coisas Deus fez na minha vida. Eu nunca escondi nada da minha esposa. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, antes de pedir ali namoro, eu disse assim para ela, eu falei, eu tenho mais um segredo para te contar. Ela disse assim para mim, mais um segredo? Eu falei, mais um. Porque eu nunca escondi nada. Depois que eu me converti. Ela disse assim para mim, eu falei, Edna, em 85, quando eu fui preso em São Vitório, num presídio de segurança máxima em Milão, eu fiz o teste ali, constou que eu tinha o vírus da AIDS. E ela disse assim, mas e daí? AIDS e gripe para Deus é a mesma coisa, o homem que faz a diferença. Eu falei, aleluia, essa é a escolhida. Naquela noite eu não sei se o céu desceu ou se nós subimos, só sei que ficou cheio da glória de Deus ali, pastor Luciano. Nós começamos a namorar, mas
2 meses antes do casamento, eu disse para ela: hoje, esse testemunho não é meu. Eu só estou abrindo aqui porque o pastor Luciano pediu. Hoje, ela conta esse testemunho, ela conta como eu fiquei enfermo, o ano que eu passei enfermo, tudo que aconteceu. Então, hoje, esse testemunho, ela que conta, quando ela dá chá para as mulheres, ela fala sobre vivendo o natural no sobrenatural. E aí, é o testemunho dela, que ela é convidada hoje, ela é muito convidada, inclusive ela vai estar dando um chá agora aqui para as mulheres. Depois vocês entram no nosso site lá, eu não sei que dia que é, mas ela vai estar dando um chá para as mulheres. Hoje ela é convidada para participar em chás, e ela vai dar esse testemunho nesse chá. Mas eu vou estar resumindo rapidamente aqui, que esse testemunho é de quase 1h30, e ela que sabe contar mais detalhes. 2 meses antes do meu casamento, do nosso casamento, eu disse assim: Edna, eu sou casado se for com preservativo. Ela disse assim: não, eu sou caso sem preservativo. Eu falei: não, Edna, eu caso com preservativo. Ela falou: eu caso sem preservativo, porque Deus disse para mim que vai me dar um filho, e Ele não vai me dar um filho eu usando preservativo. Fomos parar no gabinete pastoral. Aí esse é um problema para o pastor. Aí ali eu caso com, eu caso sem, eu caso com, eu caso sem. Aí a pastora disse assim: olha, esse é um problema de vocês. Aí ela disse assim: pastor, Deus falou, pastora, Deus falou ao meu. Esse aí foi ela conta uma experiência dela, tá? Aí eu tirei a aliança e falei para ela assim: com preservativo. Não, ela tirou. Aí eu falei assim: eu caso só se for com preservativo. Ela tirou a aliança do dedo e colocou na minha mão. Ela falou assim: com preservativo eu não caso, o nosso noivado está acabado. Faziam 2 meses para a gente se casar. Aí eu comecei a chorar. Eu peguei a aliança da mão dela. Eu peguei a aliança, coloquei a aliança no dedo dela e falei assim: eu vou casar, não pela minha fé, mas pela sua. Eu não sei se ela trouxe os exames, ela está ali correndo, eu não sei se ela trouxe os exames, mas vou resumir aqui a história. Casamos, depois de anos casados, aí veio a manifestação da doença, fiquei quase morri, isso aí ela que conta. Vocês entram no site, ela vai dar um chá para as mulheres, aí as mulheres vão lá, vocês vão conhecer melhor a história. Eu vou dar uma rapidamente aqui para a gente voltar para cá. E foi passando, eu fiz o primeiro exame, ela fez o segundo exame. Esse aí não sei de quem que é, esse aí não fala o nome, não sei se é reagente, isso aí é o meu, mas não fala a data, não passou a data aí, mas tem a data, tudo direitinho. Nós temos toda a documentação em casa, nós temos toda a documentação arquivada, tudo. E esse aqui é o dela. Aí, resumindo, eu fiquei doente, muito doente, fui para o médico, fiz o exame. Aí eu falei para o médico que em 85 eu peguei o vírus. Ele perguntou se eu era casado, eu falei que era e tal. Ele falou assim: vocês usam preservativo? Eu falei que não. O médico quase me matou, falou que eu era culpado por mais uma infectada, me humilhou. É o Dr. Kazan. O Dr. Kazan, ele era ateu. Hoje o Dr. Kazan já conhece Jesus através do meu testemunho, através da nossa vida. Você entendeu? Ele disse assim: olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse Deus de você, porque você é um paciente totalmente diferente do nosso. Mas no início ele me humilhou, tudo, me esculhambou, falou uma série de coisas dentro da área científica. Eu dizia para ele assim, eu falei: doutor Kazan, a última resposta para a minha vida vem da boca de Deus. Claro, eu creio que os médicos, Deus usa a vida dos médicos. Não aconselho ninguém a abandonar a medicina, porque as pessoas, elas estudam. Deus dá sabedoria para os médicos, sim. Não vai sair daqui falando assim: não, ele não, eu confio nos médicos. Eu tenho um plano da saúde, eu tenho um plano da Unimed. Se fosse assim, eu não teria plano da Unimed. Tá? Mas a última resposta pela minha vida vem da boca de Deus. Eu já entrei na UTI aqui, meu filho, do Santa Rosa. O médico disseram para minha esposa assim, falou assim: ó, a medicina não pode fazer mais nada por ele. Nada. Quando eu entrei 6 horas da tarde na UTI, Santa Rosa. O médico chegou e disse para ela e para a pastora, falou: ó, a medicina não pode fazer nada mais por ele. O caso dele já é perdido. Eu entrei na UTI com nível 4 de cirrose. Essa cirrose, esse mesmo que matou Sócrates. E dizem que quem tem essa gravidade de cirrose, a pessoa não engorda mais, né? Porque o fígado mexe com toda a coisa. 3 horas da manhã, lá na UTI, tinha uma desviada aceitando Jesus ao lado da minha cama. 3 horas da manhã. Eu lá cheio de remédio, cheio de coisa. Eu falei: minha filha, volta para Jesus. Olha o que você está fazendo aqui. Deus tem um plano na sua vida. Eu falei: joelha aí, minha filha. 3 horas da manhã.
uma desviada lá no UTI de Santa Rosa, voltando para Jesus. 5 horas da manhã, eu dando um DVD para um enfermeiro que está homossexual lá no UTI, desviado também. Falei, Jesus, não me manda mais para o UTI para pregar para desviado, por favor. Não, mas vou voltar aqui, queridos. Resumindo, eu fiz meu exame, deu reagente, ela fez o exame dela, deu não reagente, os médicos não entenderam nada, e nisso foram 10, 11, quase 12 anos. Pastor Luciano já me conhece, a gente se conhece já tem um bom tempo, né, Pastor Luciano? Acho que tem uns 10 anos mais ou menos, né? Uns 8 anos, não lembro mais quanto tempo. E o Pastor Luciano sabe disso. Até algumas vezes que eu fiquei doente, né? Eu fazia os exames, o meu dava negativo, o dela dava positivo. Eu fazia meus exames, o meu exame dava reagente e o dela dava não reagente. Mas eu nunca duvidei do caráter de Deus. Nunca. Porque eu conheço a dimensão do poder dele. Amados, o nosso trabalho foi como Moisés teve essa visão aqui. O trabalho nosso é de pisar nas águas. O trabalho do papai é de abrir o mar. O mais difícil fica para ele. Agora, qual é o tamanho desse Deus? Qual é o tamanho desse Deus? Há 3 anos e meio, vai fazer 4 anos agora. Como de rotina, eu fui fazer os meus exames. Quando eu fiz meus exames, eu cheguei lá, eu peguei meus exames e está lá escrito assim, não reagente. Eu falei, não, mas espera aí, alguma coisa está errada. Não reagente? Não é possível. Aí, peguei a Viviane, minha sobrinha, filha do Cabral, meu irmão, da meu cunhado, da minha irmã Valdete, que são lá do Maranata, ela está fazendo medicina. Eu falei, Viviane, olha, eu estou com esse exame aqui, Viviane, esse exame aqui. Ela olhou assim, ela falou, tio, está estranho, porque não está detectado nada. Ela brincou comigo, ela falou assim, tio, se o senhor já confundiu os médicos, agora que o senhor vai confundir mais ainda. E o doutor Alberto Bicudo, que é um doutor aqui do Santa Rosa, ele nunca tinha ido lá no Maranata, nunca. Doutor Alberto Bicudo foi lá no Maranata, e nesse dia que eu estou com o exame, quem que entra no Maranata? Doutor Alberto Bicudo. Até chamei ele de pastor, fiquei tão emocionado, que até chamei ele de pastor. Falei, pastor, não é pastor, esse é o doutor Alberto. Falei, eu mostrei o exame para ele, ele balançou a cabeça, ele falou assim, eu sempre soube que você era um paciente diferente. Aí ali no Maranata, já aproveitei, já preguei para ele também. Resumindo, amados, 3 anos e meio, eu faço meus exames agora uma vez por ano, da não reagente. Não reagente. Não reagente. Na frente o mar, atrás Faraó, seus carros e seus cavaleiros. O povo começa a desesperar. O povo começa a gritar. O povo começa a dizer, será que você nos trouxe aqui para morrer? Será que você nos trouxe aqui para acabar com as nossas vidas? Moisés disse, quieta. Vamos ficar quieto. Vamos ouvir a voz de papai. Vamos entender a dimensão do poder dele. Aleluia. Porque quando eu fico quieto, eu sei que ele tem coisas lindas, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Se você ama Deus, então você pode ter uma noção de quantas coisas lindas, tremendas e maravilhosas que Deus tem para nós. Deus está chamando homens e mulheres que querem conhecer melhor a dimensão do seu poder. A dimensão do seu poder. Deus quer levantar homens e mulheres que lutem em prol da família. Deus quer levantar homens e mulheres que vá de encontro a essa mídia humanista, preconceituosa e gaysista, que querem destruir as nossas famílias. O diabo sempre tentou destruir as famílias. A primeira família que Deus criou, o diabo destruiu. Está lá em Gênesis. Mas Deus, como é um Deus tremendo, como é um Deus grande,
como é um Deus poderoso. O primeiro livro da Bíblia começa com a destruição da primeira família. O último livro do Velho Testamento termina restaurando a família. Olha que lindo projeto de Deus. Olha que lindo propósito de Deus. Olha como Deus ama e vela pela família. Em Gênesis, o diabo tenta destruir, mas no livro de Malaquias, o último livro, Deus está dizendo ali, Malaquias, capítulo 4, versículo 6, eis que envio o profeta Isaías, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não vos venha e não fira a terra, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. O que é isso? Família restaurada. Família restaurada. Deus quer levantar Isaías nesta noite. Deus quer levantar homens proféticos nesta noite. Sabe por quê? Eu entendi a dimensão do poder do meu Deus. Hoje eu entendo o poder do meu Deus. Hoje eu sou convidado para pregar, para dar seminários. Nós vamos estar dando um seminário aqui em Cuiabá, falando sobre a destruição da família. Como eu já disse no início, pelo movimento gaysista. Existe um movimento, se vocês entrarem no meu site, ministériojoydemiranda.com.br, ali tem uma página só sobre, onde eu falo sobre o movimento gay. Existe um movimento gay, que é o movimento queer, que muita gente não sabe. Tem um livro que eu aconselho também a todos os evangélicos ler. O nome desse livro se chama Estratégia. O plano dos homossexuais para mudar a nossa sociedade. Eles estão trabalhando para isso. E dentro o slogan do movimento queer é assim: nós sodomizaremos os vossos filhos e os vossos netos. Ele está lá. E eles dizem mais: o nosso alvo não são vocês, dizendo para os adultos. Eles dizem assim: o nosso alvo são os seus filhos e os seus netos. E a gente sabe que acabando com a família, acaba com a sociedade. Acabando com a sociedade, acaba com a raça humana. É por isso que nós chamamos de gaysista. Movimento gaysista, porque vem do nazismo, que é acabar com a humanidade. Mas Deus quer levantar profetas. Deus quer levantar homens e mulheres para desmascarar essa mentira dita pelo diabo, que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Nós que conhecemos a verdade, nós precisamos falar a verdade. Eu fui vítima do movimento queer. Olha o que o movimento queer fez com a minha vida. Isso aqui foi o que o movimento queer fez com a minha vida. Mas olha o que Jesus de Nazaré fez com a minha vida. Isso aqui é o projeto de Deus. Pastor, você não tem vergonha de mostrar aquela primeira foto? Não. Porque quando as pessoas olham a primeira foto e dão sorrisos debochados, é porque não conhecem a dimensão do poder de Deus. Precisamos ou não precisamos mudar a nossa visão? Jesus sempre me olhou e me viu assim. Família. Família. Nós temos uma dificuldade para amar.
e uma facilidade para criticar. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia.